Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdência. Tudo bom com você, guerreiro? Tudo legal com você, guerreira? Você está chegando agora aqui no canal? Você acompanha aqui, já vou pedir que você se inscreva no canal, porque aqui você vai receber conteúdo relevante todo santo dia. Pegue e acompanhe os mais de 100 mil guerreiros e guerreiras que são diferenciados pelo conhecimento. Se inscreva aqui e faça parte dessa comunidade. O tema hoje é como não perder o quê? Como não perder a condição de segurado do INSS. Como assim? Como você não perder o período de graça que você fica vinculado ao INSS. Qual a importância disso? É muito importante aqui, ó. Como não perder a condição de segurado do INSS. Para você entender a condição de segurado, errei aqui, segurado do INSS, imagina um guarda-chuva. Isso aqui é um guarda-chuva. Isso aqui é um guarda-chuva. Tá meio assim, mas é um guarda-chuva. Quando chove, o que acontece? Você puxa o guarda-chuva. Quando você tem a condição de segurado, do INSS, você tem o guarda-chuva na mão. Tá? Como é que funciona isso aqui? Você tem que contribuir, tá? Quando você começa a contribuir, você tem carteira assinada. Ou é por carteira assinada. Então, o cara não tem nada, o cara não tem nenhuma contribuição. Ele pegou a contribuição, começou a trabalhar, ele tem o guarda-chuva, ele está na condição de segurado. Se você não tem carteira assinada, mas está pagando o carnê, está pagando o carnezinho ali, como contribuinte individual, facultativo ou autônomo, você está com o guarda-chuva na mão. O que significa? Significa que se chover você não vai se molhar, tá? Mas tem um caminho, porque cada benefício tem carência. Por exemplo, o auxílio-doença, que é o que mais pode acontecer com as pessoas, e tem muita coisa, precisa de 12 meses de contribuição. Aposentadoria, por idade, por exemplo, precisa de 15 anos de contribuição. Então, cada benefício tem um período de carência. Vou fixar aqui no auxílio-doença, porque é aquele que mais pode acontecer com todo mundo, tá? Então, muito bem. Agora, olha a importância de você ter a condição de segurado. Você está com o guarda-chuva na mão. Por quê? Porque tem algumas coisas, tem alguns benefícios que não tem carência. Ou seja, ele não exige esse pagamento de 12 meses. E quais são esses? Vem comigo aqui. O primeiro é o auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença decorrente de acidente. Esse acidente pode ser um acidente de trabalho, como pode ser um acidente de qualquer natureza. Acidente de trabalho, quando você está com a carteira assinada, ou pode ser estar pagando o carnê aqui, então ele é de qualquer natureza. Tá? Então, no caso, o cara começou hoje a trabalhar, assinou carteira, depois de 15 dias sofreu um acidente, ele vai ter direito ao auxílio-doença, mesmo que não tenha 12 meses de contribuição. Se esse acidente for muito grave, vai gerar o quê? Vai gerar uma aposentadoria, aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Então, invalidez, tá? Eu esqueci outra coisa aqui, ó. Quando encaminha o auxílio-doença decorrente de um acidente de trabalho, é auxílio-doença acidentário. E se a pessoa melhorar e voltar, ele vai ter direito aqui ao auxílio-acidente que eu coloquei aqui. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Então, veja bem, ele dá direito ao auxílio-doença e depois dá direito ao auxílio-acidente. Agora, se for uma coisa muito grave, vai dar direito à aposentadoria por invalidez. E se for mais grave ainda, o que pode? Aí vai dar a morte, e aí vai dar a pensão por morte. Então, você veja bem que, mesmo não tendo 12 meses de contribuição, mesmo que não tenha 12 meses de contribuição, vai dar direito a esses infortúnios aqui, tá? Isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa, tá certo? Então, você não pode, por isso que é importante você não perder a condição de segurado. Você não pode perder a condição de segurado. E se tiver, como é que faz, né? Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fez essa semana ainda, que está falando aqui, ó. Até vou rememorizar aqui, ó. Tá? Como é que eu faço aqui para não perder a condição de segurado? Então, quando eu estou segurado e você deixou de ter a carteira assinada e você não pagou mais o carnezinho, aqui no carnezinho você tem 6 meses que você fica com o guarda-chuva na mão sem perder esses benefícios aqui. Então você pagou o carnezinho, parou de pagar, então você tem 6 meses. Agora a carteira assinada tem um desdobramento, que é o quê? Se tem mais de 10 anos, de carteira, vai dar o quê? Até vou colocar em preto aqui. Vai dar 36 meses. Tá? E se tiver menos que 10 anos, você vai ter
24 meses, tá? Agora aqui que vem as manhas que eu vou falar para você, muito importante agora, tá? O vídeo aqui é como não perder a condição de segurado. Então eu vou colocar aqui 3 dicasinhas muito legal aqui para você, tá? Para você entender essa parada aqui, tá? E aqui que vem aquela informação que você não encontra em outro lugar, você só encontra aqui no canal Pedrosa Previdência. A primeira dica é o seguinte, a primeira dica matadora aqui é o seguinte, é que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Justiça, né? E a Turma Nacional de Uniformização, eles entendem o seguinte, que depois que você conseguiu chegar em 10 anos de trabalho, esses 36 meses aqui, então vou colocar aqui a Turma Nacional de Uniformização, ela consolidou que é um direito adquirido os 36 meses. Depois que você tem 10 anos, mesmo que você perdeu a condição de segurado, você tem por 36 meses, o quê? O direito adquirido é como se fosse uma coisa que entrasse no seu patrimônio. Esse benefício aqui de 36 meses de graça. Então essa é a primeira dica, como não perder. Então você tem que prestar atenção muito nessa situação aqui, tá? A segunda dica é o seguinte, é que você pode pagar, aí não tem como, né? Você pode pagar como autônomo. Ah, eu não consegui me empregar, Pedrosa. Muito bem, então você vai pagar aqui, se você está fazendo algum bico, você vai pagar aqui como autônomo, você vai pagar aqui como contribuinte individual, tá? Como contribuinte individual. E nesse período aqui, você pode recolher 11% do salário mínimo, tá? Então tem que fazer um esforço danado ali para você contribuir aqui 11% do salário mínimo. Pedrosa, mas a coisa tá ruim pra caramba. Você deve conhecer muita gente, muito guerreiro, muito vigilante, inclusive os vigilantes vêm falar comigo que não estão conseguindo se empregar. Muitas vezes os vigilantes que estavam trabalhando em segurança de eventos, que os eventos pararam todos, e aí o que acontece? Ele tinha aquela sobrevivência, ou trabalhava em situação de forma intermitente que acabou. Então como é que faz? Como é que ele faz aqui para pagar os 11%? Muitos guerreiros dizem assim, mas está muito difícil. E eu vou dizer assim, cara, uma coisa está difícil, acredite, se está difícil, ela vai ficar pior. Se já está pior, vai ficar horrível. E se já está horrível, ela vai ficar desesperadora. Por quê? Porque quando acontece de perder a condição de segurado, acontece uma situação desesperadora. Muitas vezes a pessoa fica doente e não tem como encaminhar o benefício da auxílio-doença, e aí é desesperador, porque não tem alternativa. Então pensa sempre que a coisa pode piorar. E o que você tem que fazer? É simplesmente fazer esse caminho aqui. Esse caminho aqui você vai pagar como autônomo ou como um contribuinte individual. E pode pagar aqui 11%, que você não vai perder a condição de segurado. Mas isso depois lá na frente, quando você se empregar e ficar melhor, você pode completar isso aqui para recolher 20% e isso te ajudar lá na tua aposentadoria. E o terceiro ponto matador, vou colocar até em azul aqui, a terceira dica matadora aqui, é o seguinte, você não pode, você primeiro tem que saber isso aqui, você tem que saber quanto tempo você tem. E aí você pode, a cada 12 meses, você não deixa perder a condição de segurado. Você não deixa, você está aqui no finalzinho, vamos imaginar que você está aqui fechando os 36 meses aqui, tá? Deixa eu dar uma outra dica que eu tinha esquecido aqui antes de falar essa. Esses 36 meses aqui, você precisa comprovar que está desempregado. Então, o INSS só vai aceitar se você encaminhou um pedido lá no Ministério do Trabalho, tá? Então, o que você vai fazer? Vou apagar isso aqui, vou dar a terceira dica, que é o que você vai comprovar que se você está desempregado. Você vai comprovar que está desempregado. Como é que você vai fazer que está desempregado? É simples, né? Pra caramba, você vai ter que fazer isso. Você vai fazer um e-mail. Você vai guardar os e-mails que você mandou para as empresas mandando o seu currículo. Você vai confirmar o cadastro, né? O cadastro em agências de emprego. Você vai fazer isso aqui, tá? A sua carteira que não está assinada já é uma prova. E você vai fazer lá no Ministério do Trabalho, você vai fazer lá uma inscrição, né? E vai guardar isso aqui que você fez isso. Então essas 3 coisas aqui já comprova que você está desempregado. Para você já ganhar mais um ano aqui, ó, porque para quem tem 10 anos, vai ganhar 2 e ganha o terceiro se comprovar que está desempregado. A mesma coisa aqui, menos de 10, vai ganhar 1. Por que é 24? Porque daí tem que comprovar que está desempregado. Muito importante isso aqui, é muito fácil de fazer. Agora, nesse espaço aqui, eu vou botar a dica matadora que eu vou te dar, a jogadinha aqui que você pode fazer. Se você chegou no último mês aqui, você não deixa perder a condição de segurado, você não pode perder o guarda-chuva.
Então, o que você faz? Você vai lá e faz um pagamento, você paga um mês. A coisa está ruim, você vai fazer um mês de pagamento, antes de perder a condição do segurado. Porque aí o que acontece? Você pagou um mês, você abre, um mês antes aqui, você passa desse, se não é 36, você vai pagar 37. Então, no 36 para o 37 você paga. E aí o que acontece? Você não perde a condição do segurado e tu ganha uma margem no mínimo de 2 meses. Então, a cada 2 meses, você vai lá e faz o pagamento de um mês. Tá? Deu um mês, você vai lá e paga. No caso do segurado facultativo, é a cada 6 meses. Eu coloquei aqui? Não coloquei. Segurado facultativo, a cada 6 meses, você vai lá e paga um mês. Então, para quem tem carteira assinada com mais de 10 anos ou menos de 10 anos, quando deu um ano, você vai lá e paga um mês. Aí você tem um ano de novo para pagar. Segurado facultativo são 6 meses de graça. Você não deixa vencer os 6 meses. Quando chegou no quinto, você vai lá e paga um mês. E aí você vai jogando, você nunca vai perdendo a condição de segurado. Legal? Muito bem. Como não perder a condição de segurado? Muito importante você não perder a condição de segurado e ficar com o guarda-chuva na mão. Pense em você e sua família. Tá? Pense em você e você não ter as condições se acontecer algum infortúnio. É muito triste. Legal? Peço que você compartilhe esse conhecimento com as pessoas que você conhece que estão nessa situação. Muito importante. Seja um ser da luz que ajuda as pessoas. Vou pedir que você deixe o seu comentário abaixo aqui e se você tem alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai usar o link no escritório online, vai escrever essa dúvida, vai mandar para mim, que um especialista vai entrar em contato contigo. Legal? Muito bem, seja vigilante como sempre, guerreiro como nunca. Eu te espero no próximo vídeo.